Olá, somos o Programa de Extensão em Saúde, Espiritualidade e Dor do Cariri, da Universidade Federal do Cariri, no Ceará. Esse podcast tem como objetivo divulgar os assuntos sobre os eixos temáticos da Liga para a comunidade acadêmica e interessados no geral. Hoje, contamos com a participação da psicóloga Carla Lobo, graduada em Psicologia pela Universidade Estadual da Paraíba, mestre em Desenvolvimento Regional Sustentável pela UFCA, no Ceará, especialista em Psicologia da Criança e do Adolescente, Violência Doméstica na USP São Paulo e docência de ensino superior, membro da Associação Brasileira de Ensino em Psicologia, docente da Faculdade Paraíso do Ceará. Abordaremos o seguinte tema: o efeito do perdão e da gratidão na saúde cardiovascular. De início, cabe a pergunta: qual a relação do perdão e da gratidão com a espiritualidade? Por que uma liga de espiritualidade abordaria esse tema? Para começar, então vamos definir espiritualidade. A definição que usarei é de um grupo de especialistas interprofissionais em cuidados paliativos e espirituais e diz que a espiritualidade é um aspecto dinâmico e intrínseco da humanidade, pelo qual as pessoas buscam significado, propósito, transcendência e experimentam um relacionamento com o eu, a família, os outros, a comunidade, a sociedade, a natureza, o significado ou o sagrado, sendo essa espiritualidade expressa através de crenças, valores, tradições e práticas. Desse modo, a espiritualidade sendo esse aspecto dinâmico pelo qual as pessoas experimentam um relacionamento com o eu e os outros, os sentimentos de perdão e gratidão são então orientadores nos relacionamentos intra e interpessoais. Exemplo: se certo indivíduo possui um sistema de crenças na sua espiritualidade em que perdoar é importante, a forma como ele experiencia seus relacionamentos são diferentes da forma como o outro indivíduo que não tem esse sistema de crença experiencia. Logo, o perdão e a gratidão têm importante papel na forma como as pessoas experimentam os relacionamentos, fazendo parte então desse aspecto dinâmico que é a espiritualidade. Ficou clara a relação? Então vamos dar seguimento. A Associação Brasileira de Cardiologia, no ano de 2019, publicou um documento que aborda o perdão e a gratidão como prevenção secundária de eventos cardiovasculares. O documento está no box das informações para quem tiver interesse. O perdão foi avaliado por várias escalas, uma dessas é a tendência e atitude. Foi visto, então, que o perdão determina efeitos múltiplos, gerando estados mais favoráveis à homeostase nos aspectos emocionais, cognitivos, fisiológicos, psicológicos e espirituais. O perdão amplia as possibilidades de comportamento, construindo melhores estratégias adaptativas e contrapontos aos sentimentos de ansiedade, raiva e hostilidade, que são potentes fatores de risco cardiovascular. Também reduz o estresse, a drogadição e a ruminação, melhora o suporte social, as relações interpessoais e os autocuidados em saúde. Um estudo analisou o efeito do perdão sobre a isquemia miocárdica. A isquemia foi gerada pelo estresse e aferida por técnicas de cintilografia. Os pacientes foram randomizados para receber ou não uma série de sessões de psicoterapia para o desenvolvimento do perdão interpessoal. Após 10 semanas de acompanhamento, a intervenção de perdão foi capaz de reduzir a carga de isquemia miocárdica induzida pela raiva em pacientes com doença arterial coronariana. A gratidão na prática clínica deve ser avaliada por questionários específicos, permitindo análise das interpretações comportamentais e desfechos fisiopatológicos e clínicos. Indivíduos com maior gratidão apresentam melhor perfil de saúde cardiovascular, à semelhança daqueles com maiores índices de espiritualidade e religiosidade. Em portadores de insuficiência cardíaca assintomáticos e avaliados por questionários de gratidão, depressão, sono e bem-estar espiritual, a gratidão e bem-estar espiritual relacionaram-se a melhor perfil inflamatório e são associados a melhor humor e qualidade de sono, menos fadiga e mais alta eficácia. Estratégias psicológicas que possam aumentar sentimentos de gratidão, tais como registro regular, pensamentos, meditação, correspondência de fatos ou pessoas pelos quais se é grato, têm sido estudadas, demonstrando aumento do sentimento de gratidão e redução de marcadores inflamatórios. Veremos agora um pouco mais sobre o tema com a psicóloga Carla Lobo. Se tens um coração de ferro, bom proveito. O meu fizeram-no de carne e sangra todo dia. Saramago um dia afirmou: é tão realista, é tão cotidiano, mas às vezes a gente quer se enganar. O sofrimento ele faz parte da vivência humana na relação de elaboração ou de resistência à aceitação da dor.
E é interessante porque pensar a relação da saúde com perdão e gratidão nos faz refletir sobre vários saberes, contextos, em que a humanidade vem acumulando no decorrer de experiências que são milenares. Desde o conhecimento de si, que a gente fala desde os gregos da necessidade do autoconhecimento, o desenvolvimento das ciências, até as dimensões e provocações e das mais diversas reflexões sobre o sentido da vida. Esse tema ele tem relações inesgotáveis, especialmente quando a gente traz para o campo da espiritualidade e relacionar com a saúde cardiovascular. É extremamente simbólico e rico esse debate. Eu poderia resumir afirmando a quantidade de pesquisas que vem praticamente unanimemente trazendo resultados, em sua maioria, de que a melhoria da manifestação patológica do sistema cardiovascular tem sim uma relação direta com o desenvolvimento espiritual, com os níveis e representações e expressões dos comportamentos relativos à ética, relativos ao nível moral elevado, relativos àquelas pessoas que no decorrer de suas vidas elas conseguem discernir e conciliar o que é negativo do positivo, o que é bom do mal, resignar, aceitar e tentar compreender o funcionamento das coisas, em vez de combater, em vez de enfrentar, em vez de se negar a vivenciá-las. Pessoas que acumulam no decorrer do tempo conhecimento humanístico sobre si, sobre as relações com as pessoas, com as coisas, enfim, com os fenômenos do mundo. É interessante quando especificamente a gente fala sobre cultura, né? A cultura ela vem perpassando a sociedade, ensinando e ratificando, né, ou impregnando concepções e ideologias. Às vezes a gente diz que o tempo resolve, ou eu vou esquecer um ato que alguém tenha cometido contra mim, que tenha me feito algo também de uma resposta negativa, que eu me sinta dolorida, afetada, magoada, né, ressentida com aquilo. Né? Há uma traição, eu não perdoo. E ela fica mandando essa mensagem, repetindo várias vezes, como uma ordem a seu cérebro. Cérebro esse que vai representar no seu corpo. E aí também a gente traz a compreensão psicossomática, que revelam as taxas de estresse e depressão, quando uma pessoa ela tem dificuldade de lidar, na verdade, com suas próprias emoções. E ela acredita, ela cria uma crença para poder encobrir o que deveria ser revelado, que seria sua própria dificuldade de lidar com seus próprios sentimentos. Né? Então, é interessante pensarmos que a vida ela tem muito mais relação com o saber viver do que necessariamente os recursos que eu tenha ou o acesso tecnológico que eu possa lançar mão. Pessoas que, inclusive, não têm educação formal, mas elas entendem no decorrer da vida como tudo isso funciona. Elas veem que quando elas se entristecem, elas perdem a vontade de viver, a vontade de trabalhar, de produzir, de estar. Quando elas tentam superar, elas conseguem produzir, levantam-se pela manhã, vão trabalhar e no decorrer do dia elas vão se dando conta como elas estão gratas pela própria atitude que tiveram de tomar a iniciativa desse enfrentamento positivo. Então, a gente conclui que realmente a gente precisa de uma transição epidemiológica até, de não só pensarmos o adoecimento do corpo, de não só pensarmos concreta, material e biologicamente, e entendermos para além dos modelos tecnológicos, até a própria pesquisa, que também ainda se sente muito limitada em responder, em trazer à tona algumas respostas de indagação, porque o próprio sujeito tem em si mesmo um modelo espiritual que é expressado através do estilo de vida dele, de aceitação ou não do que acontece com ele, daquilo que ele vivencia e de como ele vai lidar com isso.
Se a gente tem um coração adoecido, um coração que desarmoniza em suas taxas e no seu funcionamento propriamente dito, é interessante a gente observar que são pessoas que na sua vida são pessoas mais resistentes, são pessoas que respondem mais agressivamente às situações, que elas têm dificuldade de lidar com o não controle sobre a vida e sobre sua profissão ou suas relações. Há um perfil que vai dizer dessas pessoas. Então, quando a gente faz um movimento contrário, a gente observa que as pessoas que aí sim têm uma espiritualidade no sentido de humanísticas, de tentar dar conta da sua vida, entendendo os propósitos, sentidos, essas relações que são estabelecidas não somente com os outros, mas intrinsecamente, seus pensamentos, a leitura dos seus comportamentos. Então, se eu puder fazer a relação do estilo de vida, eu vou entender qualquer outro sentimento. O perdão e a gratidão são respostas diretas de como eu compreendo a mim e ao outro e como eu lido com isso. Se eu não aceito uma realidade, eu posso elevar meu nível de estresse, libero cortisol, adrenalina e aí acelero os batimentos cardíacos e muitas consequências advindas dessa modificação fazem doer meu coração e todo o meu sistema orgânico ele vai ser afetado. Se isso acontece de forma aguda, vá lá, contingências da vida. Mas se eu sou essa pessoa resistente, repetente, nessa minha forma, ou na minha resistência de lidar com o mundo e com as coisas, que eu quero controlar as coisas, que eu quero que tudo aconteça baseado nas minhas referências, então necessariamente sai de aguda para crônica. E aí a gente vê, aí sim, o resultado nas pesquisas dos adoecimentos, não só problemas cardíacos propriamente, mas níveis de diabetes, e aí o dar conta dessa ciência muito mais ampla e holisticamente para entendermos essas respostas que são psicossociais, que são neuroquímicas, mas especialmente que falam de uma ordem de espiritualização desse sujeito. Então, o que é fato, aí sim, pessoas que buscam a vida simples, que vão pensando nas prioridades e que começam a descomplexar suas vidas, desacelerar e diminuir as variáveis de suas vidas, também refletem na melhoria dos níveis de estresse, de depressão, e essa carga estressante, ela vai sendo de acordo com alterada, harmonizada. Existe a tensão da vida propriamente dita, mas a minha dificuldade de lidar com a vida é que vai dizer, aí sim, como divisor de águas, da minha saúde holística, da minha saúde, especialmente espiritual. Então, a sugestão é desenvolver habilidades socioemocionais para que eu possa elevar meu nível moral também e assim necessariamente aprender cada vez mais a viver, a respeitar as limitações, a buscar conhecimentos que realmente me acrescentem estrategicamente a lidar com as contingências da vida e não querer combatê-las, mas aprender a lidar com suas oscilações e encontrar em mim, na própria pessoa, o seu ponto de equilíbrio para a oscilação do mundo. Esteja no mundo, não seja o mundo. Entenda este mundo a partir do seu mundo pessoal. E aí sim, a gente começa a substituir até algumas expressões. Quando a gente diz assim, dói meu coração ao ver determinada situação. Pode ser de violência, pode ser uma resposta, uma ofensiva climática, enfim. Eu vou substituir pela compaixão, pela fraternidade, pela solidariedade. E vai ser fácil fazer pesquisa, vai ser fácil a tecnologia identificar dentro dos campos da neurocardiologia, das neurociências de uma forma geral, especialmente da própria psicologia,
de abordagens como a psicanálise, como é didático, como é óbvio. Viva bem e tenha saúde. Seja o bem e viva em paz. Isso também é construção de cultura de paz. Se tivermos como base a psicologia, ela vai pensar de uma forma mais subjetiva, mais individualizada a proposta do perdão. Depende muito de como a gente aprendeu, de como as primeiras pessoas que nos ensinaram, as primeiras experiências vividas com nossa família, se a gente teve essa mediação positiva de que a pessoa pode cometer um erro, aprender empaticamente a se colocar, né, nessa posição que o outro estava naquele momento, para que a gente possa ir dando o tom necessário, sem mais nem menos, a respeito do ato de alguém contra a gente que porventura possa nos causar algum nível de tristeza, nos machucar, nos deixar ressentidos. Então, digamos que, de uma forma simplória, o perdão ele é relativo. Depende da pessoa que se coloca ao sofrimento ou não, porque vai depender do nível de compreensão que ela tenha sobre o fenômeno, sobre o fato que aconteceu. Existe aí o perdão consciente e um perdão inconsciente. De uma ordem mais consciente, às vezes a gente até diz, tá tudo bem, né? Eu perdoo, mas que, né, fica aquele ressentimento e a pessoa depois não consegue mais confiar e aquilo reverbera em outras relações. Mas inconscientemente você está lá com aquela dor. Então, é interessante quando há um avanço na proposta espiritual, onde o sujeito ele vai compreender de forma mais sensível e ele tem experiências empáticas, que ele pode, lógico, sentir o impacto de um ato feito contra ele, mas como ele procura entender as motivações às quais leva alguém a fazer isso, e ele sabe que, como humanos, todos, né, estamos aí para o erro e para o acerto, não sofre tanto assim. E não é esquecer. Perdão, ele não é esquecível. Ele pode até ser mandado para o inconsciente. Mas o que eu estou colocando na segunda opção é de que mesmo que haja a lembrança, não se sofre mais com isso. Então, quando vem a relação de gratidão, é desse alto estágio de alcance que se tem quando da relação de perdão. É muito próximo quando você consegue entender as motivações do outro, que pode até não concordar com o que ele fez, mas você compreende por que ele fez. Alguém que rouba porque está com fome e alguém que mata alguém por não ter recebido o amor necessário quando da sua infância e não aprendeu a ter cuidado com o outro, e você reflete, se aquele sujeito tivesse tido a vida que eu tive, o amor que eu recebi, provavelmente ele não teria cometido esse ato. Então, na relação de compaixão e empatia, a gente estabelece uma relação diferente e o perdão naturalmente acontece e depois a gente se sente grata pela compreensão que a gente atingiu o nível moral elevado baseado em princípios elevados. E a vida é como um barco, né? Onde cada pessoa tem o seu próprio remo. Mas quando a gente entende como a vida funciona, entendemos também como aproveitar tudo que advém dela. Os ventos a favor, a maré a favor. A gente não nada mais ou não rema mais contra a maré. E assim fica mais fácil. Então, compreender é um caminho mais estratégico do que não querer saber. Eu não quero ter o contato com isso. Eu não quero pensar sobre isso. Anular exige de você algo que é contraditório ao ser humano. Como é que ele vai fazer fluir sua vida, fluir corrente sanguínea, fluir progresso, quando ele barra o caminho dele, quando ele mesmo coloca pedras,
quando ele mesmo entope as artérias de sua vida. Então, ser resistente a isso é exigir demais do seu próprio corpo. E ele, que é esse sujeito multidimensional, ele tem suas limitações. Ele não vai superar isso sem um processo, sem um enfrentamento positivo. E aí, exigindo-se demais, ele pode adoecer. Sem esses remos, ou quebrando esses remos, ele adoece. E fica à deriva na vida. Agradecemos ao psicóloga Carla Lobo e agradecemos a você que assistiu até aqui. Siga-nos para os próximos episódios.